A lição de hoje começa na página 73 de português. A separação de sílabas na escrita. Observe o fim das linhas desse trecho do diário de Julieta. Quando Romeu chegou em casa, era deste tamanhinho. Ele dormia na minha cama, enroladinho nos meus cabelos, para ficar quentinho. Quem escolheu o nome foi o papai. Ele disse que eu gostava tanto do gatinho que ele só podia ter esse nome. Depois fui descobrir que Romeu e Julieta são personagens da maior história de amor já escrita, uma peça de teatro do Shakespeare. E será que é assim que se escreve? Veja onde estão as marcas laranjas. Na verdade, são amarelas, né? Sobre o espaço que sobra no fim das linhas. Se Julieta quisesse escrever até o fim da linha, poderia ter optado por separar as sílabas das palavras assim. Quando Romeu chegou em casa, era deste tamanhinho. Ele dormia na minha cama enroladinho nos meus cabelos para ficar quentinho. Quem escolheu o nome foi o papai. Ele disse que eu gostava tanto do gatinho que ele só podia ter esse nome. Depois fui descobrir que Romeu e Julieta são personagens da maior história de amor já escrita. Então, a diferença do primeiro texto para o segundo, que aqui no primeiro, ao invés dela escrever até o final da linha e separar a palavra, ela deixou esse espaço. Já no segundo, ela fez a separação. Cabelos. Gostava. Romeu. Página 74. A partição de palavras é indicada com um hífen no final da linha, colocado depois da sílaba que for separada. O restante da palavra vai para o início da linha seguinte. Lembre-se do que estudou na unidade anterior. Sílaba é cada impulso de voz que emitimos ao pronunciar uma palavra. Então, primeira regra: pronuncie a palavra de forma natural para perceber em quais sílabas ela se divide. Então, exercício 1. Separe as sílabas de algumas palavras no trecho do diário de Julieta. A. Cabelos. Então, vai separar as sílabas. Cabelos. Vai fazer a mesma coisa em Gostava e Romeu. 2. Veja as possíveis separações da palavra cabelos no fim da linha. Então, aqui, a palavra escrita sem precisar separar. Agora, aqui, você está escrevendo lá na linha. Escreveu o K, não coube o resto, põe um hífen e coloca o belos na linha seguinte. Ou então, você está escrevendo, conseguiu escrever KB, coloca o hífen e o los vai para a linha seguinte. Então, aqui na 2, nessa parte de cima, não é para fazer nada. Faça o mesmo com as palavras a seguir. Escreva todas as possibilidades de separação. Então, vai funcionar assim, ó. A palavra gostava. Como que eu posso separar ela no final da linha? Eu posso colocar, primeiro, ela escrita inteira, gostava, igual tá aqui. Depois, como no segundo exemplo, eu posso colocar o gos na primeira linha e o tava na segunda, igual eu fiz aqui, olha. Uma sílaba e o restante na de baixo. Ou eu posso fazer como no terceiro exemplo, colocar duas sílabas na linha de cima e o restante embaixo. Então, vai ficar gostar, põe o hífen, vá na linha de baixo. Com o Romeu, a mesma coisa. Primeira linha, a gente escreve a palavra inteira. Lembrando que é nome próprio, então a letra inicial é maiúscula. Segunda possibilidade, a gente pode deixar o ro aqui em cima e o meu aqui embaixo. Como essa palavra só tem duas sílabas, não tem nenhuma terceira possibilidade. Terceira palavra, descobrimento. Descobrimento. Então, eu posso escrever o des em cima e o cobrimento embaixo. Segunda possibilidade, põe o tracinho, brimento embaixo. Terceira possibilidade, descobri, tracinho, mento. E a última possibilidade, descobrimento
tracinho e o to embaixo. Eu vou deixar que vocês façam sozinhos a palavra personagens. Há alguns casos de separação de sílabas que seguem regras especiais na escrita. Vamos ver alguns deles. Então, página 75. A seguir, leia e observe algumas palavras que já estão separadas como se estivessem no fim da linha. Gatinho, companheiríssimo, descida, disse, palha, beterraba, escrita, implicante, aquarela. No quadro a seguir, há algumas regras de separação de sílabas. Complete a coluna da direita, separando as sílabas das palavras que você leu. Elas devem ser escritas na linha correspondente à regra da separação silábica realizada. Então, a gente sabe que se a palavra tiver 2 S's, tiver 2 R's, na hora de separar as sílabas, tem que ir uma letra para cada sílaba, não pode colocar as duas na mesma. Não se separam os dígrafos CH, LH, NH, GU e QU. Então, eu vou ver quais dessas palavras aqui tem esses dígrafos e vou colocar ela escrita aqui na coluna da direita, separada. Então, gatinho tem o NH. Então, vou escrever aqui, gatinho. Companheiríssimo tem NH. Vou escrever aqui, separando a sílaba. Companheiríssimo. Essa palavra ela vai entrar em duas colunas, porque ela tem duas regras. Ela tem o NH que não se separa e ela tem o SS que se separam. Descida, não vai entrar aqui. Disse, também não. Palha, tem LH, então a gente pode pôr aqui. Palha. Beterraba, não entra nesse quadro. Escrita, também não entra. Implicante, também não. Aquarela, entra porque tem QU. Então, pode ficar um pouquinho para fora da linha. Aquarela. Não se separam os encontros de consoante com L, BL, CL, FL, GL, PL, TL e consoante com R, BR, CR, DR, FR, GR e PR. Então, nós temos as palavras implicante e temos também escrita. Separam-se as letras SS, RR, SC, SC cedilha e XC. Então, para esse quadro aqui, vocês vão ter que separar as sílabas das palavras disse, companheiríssimo, beterraba e descida. Eu vou deixar que vocês façam esse. Então, essas 4 palavras, disse, companheiríssimo, beterraba e descida, vocês vão ter que escrever aqui separando as sílabas. Vai ficar um pouco apertado. 4. Para exercitar mais um pouco o que você estudou, separe as sílabas das palavras a seguir de diversas formas quando possível. Então, para fazer igual ao exercício 2 da linha anterior. Quebrado. Na primeira linha, a gente escreve a palavra inteira. Quebrado. A segunda possibilidade, a gente escreve só a primeira sílaba, que, e o resto embaixo, brado. Terceira possibilidade, as 2 primeiras sílabas em cima, que, bra, e a última embaixo, do. Aí, vocês farão a mesma coisa sozinhos no descer e no cachorro. Mesma coisa com as palavras agradecimento, passagem, programa, atleta, prateleira e guitarra. Então, lembrem, primeira linha, vocês escrevem a palavra inteira, agradecimento. Na segunda linha, só a primeira sílaba, a, e o resto embaixo. Agradecimento. Terceira linha, as 2 primeiras sílabas, a, gra, e o resto embaixo. Descimento.
Aqui a gente não tem espaço para fazer todos os tipos de separação. Se quiser fazer no caderno, pode ser. Ou então, para até aqui. Vou fazer com atleta, que é curtinho, ó. Primeira linha, atleta. Escrevi inteiro. Segunda linha, só a primeira sílaba, a. E na segunda linha o resto, atleta. Lembrando que eu tô falando de primeira sílaba, não de primeira letra. É que aqui no caso da palavra atleta, a primeira sílaba é somente uma letra. Segunda possibilidade, as duas primeiras sílabas, atlé, e na última linha, a última sílaba, tá. Façam sozinhos esses daqui. E por último, veja como Calvin se relaciona com seu diário e depois responda. Com quem ele está falando no texto? Como você chegou a essa conclusão? Me chama de Calvin. Na realidade, me chama de Calvin, o garoto gênio, esperança da espécie humana. Ou doutor destino para encurtar. Isto é, Senhor Doutor Destino para você. Meu diário está com um bom começo. Então, com quem que ele está falando nesse texto? E como que você descobriu isso? Pode escrever aqui embaixo.